A aula de hoje vai ser sobre classificação funcional do córtex. Eu vou falar sobre essa aula, vou tentar abranger todo o assunto de somatotopia, de função cortical, área primária, área secundária, área terciária e a integração entre essas áreas do córtex. Tá vendo esse desenho do cérebro aí nesse slide? Tá vendo que ele tem várias dobrinhas e como é que eu posso dizer, várias fissuras entre essas dobras. O nome dessas dobras são giros e o nome dessas fissuras são sulcos. Beleza? Memorizem isso e não esqueçam mais, porque vai ser muito importante para vocês entenderem esse conceito para a gente poder entender daqui para frente a aula. Beleza? Vou mostrar para vocês que parece ser uma coisa só, mas na verdade cada dobrinha dessa, cada giro desse, ele tem uma função específica. E quando ele se aglomera em determinados lugares, eles vão se especializando com funções parecidas umas com as outras, mas eles são separados por partes e cada parte dessa vai ter uma função específica que a gente vai conhecer agora. Agora que vocês conseguem compreender que a gente vai ter giros e sulcos no cérebro, vocês vão entender que há muitos anos atrás, dois alemães, Fritz e Hitzig, conseguiram provocar alguns movimentos em algumas partes do corpo fazendo o quê? Eles colocavam os eletrodos dentro do crânio, iam lá em algumas partes específicas do cérebro e davam estímulo elétrico. Com isso, eles conseguiam fazer movimentos no corpo do ser humano. E eles foram mapeando e fazendo um mapa de todo o córtex cerebral. O nome disso é somatotopia. O que é somatotopia? Ele consegue relacionar a parte do córtex com alguma parte do corpo. Então, o conceito de somatotopia é isso. Esse slide agora é muito importante, que é o slide que vai dar o pontapé inicial à aula da gente, beleza? Eu vou falar sobre áreas de projeção. As áreas de projeção é o que eu tinha acabado de falar para vocês no conceito de somatotopia, que ela vai relacionar uma área específica do córtex com uma parte do corpo, tanto para sensibilidade quanto para motricidade. Sensibilidade é sensibilidade literalmente, e motricidade tem relação com o movimento, com o estímulo motor, podemos dizer assim. Com isso a gente vai dividir em área sensitiva e área motora. E a gente vai ter também áreas de associação. O que é que essas áreas de associação vão fazer? Elas vão estar entre uma coisa e outra. Elas vão ser áreas secundárias e áreas terciárias. Aí o que vocês vão entender também agora? As áreas secundárias, elas são unimodais. O que seria uma área unimodal? Ela só consegue se relacionar com uma única área do cérebro. Entenderam? Essa área secundária ela vai diretamente em uma área do cérebro. Já a área terciária, que ela é supramodal, ela vai se integrar com outras áreas do cérebro. Ela vai fazer uma associação de informações. Beleza? Eu gosto de fazer um comparativo assim. Vamos supor que para eu poder enxergar, eu preciso receber informação em um determinado potinho. Esse potinho, ele vai sair um fio desse potinho para um outro potinho, que dentro desse potinho ele vai receber essas informações e vão guardar para interpretar essa informação. E eu vou ter um terceiro potinho. Só que esse terceiro potinho ele vai sair alguns fios a mais dentro desse potinho, que ele vai se integrar com audição, que ele vai se integrar com o olfato, que ele vai se integrar com o paladar. Para que isso aí vocês precisam entender? Para a gente fazer aquela associação de eu vejo uma barraca de churros, essa é a minha área primária, que eu vi essa barraca de churros. A minha área secundária, ela vai me lembrar, aquilo dali é uma barraca de churros, porque eu já tive essa informação antes. E a minha área terciária, ela vai estimular essa barraca de churros, essa visão da barraca de churros, a imagem, som e cheiro, porque vai me lembrar que o cheiro de churros ele é muito gostoso, ele vai me lembrar que ele é doce e ele já vai me dar água na boca, já está estimulando também o paladar. Consegue entender isso? A área primária ela vai ter o estímulo inicial, a área secundária vai interpretar esse estímulo e a área terciária ela vai integrar o estímulo a outros sentidos do corpo.
Esse slide que eu coloquei agora, mais uma vez, é aquele slide que a gente vai fazer uma revisão. E se você não entendeu, eu peço para que volte e repita desde o início, beleza? Vou fazer uma revisão com vocês aqui, tá? A área primária é a área que vai absorver o primeiro estímulo. A área secundária é a área que vai interpretar esse estímulo. E a área terciária é a que vai integrar esse estímulo com outras áreas. Não esqueçam dessa sequência. Qualquer dúvida, repete do início e volta para cá. Alguns anos atrás, foram feitas algumas pesquisas e foi encontrado 2 homúnculos, usando aquela somatotopia que a gente tinha conversado antes. Aí eles foram os homúnculos somatosensorial e o homúnculo motor. Podem ver aí nessa figura que o homúnculo motor está em vermelho e o homúnculo somatosensorial está em azul. Beleza? O somatosensorial ele vai estar lá no giro pós-central e o homúnculo motor vai estar no giro pré-central. Eles ficam bem juntos. Aí, e por isso, aí vocês podem ver ó, que a gente vai ter áreas de associação. O que é que isso aí significa? Cada parte dessas, vocês vão ver aí, a intraabdominal, a língua, os dentes, o rosto, tudo isso aí a gente vai ter áreas específicas do cérebro. Aí o que é que vocês vão fazer uma associação? Por exemplo, um paciente chega com AVE, antigo AVC, ele pode ter um AVC ou um AVE numa área dessas aí, e você já vai saber certamente aonde foi afetado, usando como base esse mapa. Outro pesquisador incrível foi o Brodmann. O que é que ele fez? Ele deu uma mapeada 100% no cérebro, então a gente vai ter áreas, e ele numerou essas áreas. Aí eu coloquei para vocês aí nesse slide o número das áreas. Coloquei também essa figura do lado para vocês saberem exatamente. Eu aconselho que pausem esse slide e tentem memorizar essa tabela, porque infelizmente essa é a parte chata da neuroanatomia, que é a parte da decoreba. Então a gente vai ter que decorar essa tabelinha aí para poder ficar safo nessa história, beleza? Aí vai ter o córtex 312, que é o somatosensorial primário. O que é que o córtex somatosensorial faz? Ele absorve sensações. A 4142 são as áreas auditivas primárias. Pode ver que ele está lá perto do lobo temporal. A área 4, que é o córtex motor primário, para quem é fisioterapeuta, essa é uma das áreas mais importantes de a gente saber, tanto ela quanto a área 6. A área 4 é o córtex motor primário, onde ele vai enviar informações para os músculos de qual músculo vai atuar, dependendo de cada movimento que você pretende fazer. E a gente vai ter a área 6, que é a área pré-motora. O que é que a área pré-motora faz? Ela organiza os movimentos. Ela vai dizer, tal músculo, o músculo X vai precisar atuar nessa área, o músculo Y vai precisar atuar nessa área. Essa área pré-motora, ela organiza o movimento. A área 4 executa o movimento e a área 6 organiza o movimento. Essa área 44, que é a área de Broca, ela está relacionada à linguagem. Beleza? Depende do hemisfério dominante do paciente. Essa área 17 é a área visual primária, que vai estar lá no lobo occipital, que é a área onde vai absorver inicialmente as informações dos cones e bastonetes. Essa 40 e 39 é a área de Wernicke, que também está relacionada à linguagem. E a área 8 é a área do movimento ocular na direção oposta. Decorem essa tabelinha, que é muito importante e cai muito em provas assim, tipo de primeiro semestre. E com isso a gente vai dar um pause agora e a gente vai conversar de cada área dessa especificamente, devagarinho. E aí eu vou entrar em detalhes para vocês de área por área. Então a gente vai conversar, vou botar um slide para cada área dessa e a gente vai conversar individualmente por área. Eu peço para que vocês revisem até aqui e a partir de agora a gente vai começar a aprofundar mais o assunto. Esse primeiro slide a gente vai conversar um pouco sobre a área somestésica. O Brodmann colocou como 312 o número dessa área, e ela é a área responsável pela sensibilidade geral do corpo. Ela fica no giro pós-central, e lá onde vai chegar informações de dor, temperatura, tato, pressão e propriocepção consciente. Aí o que seria propriocepção consciente? Propriocepção é a capacidade que a gente tem de saber a posição do nosso corpo, mesmo com os olhos fechados. Como é que a gente sabe disso?
a gente vai ter no músculo da gente dois sensores que são muito importantes que a gente vai estudar mais na frente, que é o órgão tendinoso de Golgi, que a galera chama ele de OTG também, e o fuso neuromuscular. O que seriam esses dois sensores? O fuso neuromuscular, ele vai coletar informações do músculo do quanto esse músculo pode se encurtar sem lesionar ele. Já o órgão tendinoso de Golgi, ele vai ter a funcionalidade de saber o quanto esse músculo consegue se estender sem também lesionar ele. Então agora a gente já sabe que o órgão tendinoso de Golgi, ele envia para mim a informação do quanto esse músculo se estende, e o fuso neuromuscular ele me informa o quanto esse músculo pode diminuir, pode encurtar de tamanho. E com base nisso, aí o cérebro da gente consegue processar, essas informações vão direto para essa área sonestésica, a área 312. E já que a gente já sabe que essa área 312 ela é responsável pela sensibilidade, a gente tem que começar a visualizar também a parte de como se, vamos pensar que aconteceu uma lesão nessa área. Quais seriam as características de lesão na área 312, na área sonestésica? O paciente ele teria um déficit de sensibilidade discriminativa, só que é do lado oposto da lesão. Por quê? Quando a gente for estudar diencéfalo e decussação de pirâmides, vocês vão entender que o cérebro da gente, tudo que tem do lado direito do cérebro, comanda o lado esquerdo, e tudo do lado esquerdo comanda o lado direito. Por enquanto, vocês só precisam saber que a gente vai ter a sensibilidade discriminativa do lado oposto da lesão com déficit. No caso, ela vai estar diminuída. A gente vai ter um déficit também de discriminação entre dois pontos. Tipo, tenta fazer o movimento de pinça na sua mão, o movimento de pinça, que é o de fechar o polegar e o dedo indicador, e você não vai discriminar essa distância, você não vai mensurar essa distância entre os dois pontos. Você não vai conseguir ter essa sensibilidade. Você também não vai conseguir reconhecer a intensidade de estímulo. Você pode pegar o braço da pessoa e dar um beliscão mais forte possível e ela não vai sentir nada. Por quê? Porque quem faz essa interpretação de sensibilidade é a área sonestésica. Ela também não vai conseguir distinguir graus de temperatura. Não exatamente, até porque eu não vou saber. Hoje está fazendo 30 graus. Impossível. Mas você vai saber quando está quente e quando está frio. E se você tem um déficit nessa área, você não consegue saber se está quente ou se está frio. Você também não consegue distinguir pesos. Por exemplo, eu pegar uma caneta na minha mão, eu vou saber mais ou menos o quanto pesa essa caneta. Se eu vou precisar pegar um copo, eu vou saber mais ou menos quanto esse copo pesa. E eu não consigo distinguir esse peso porque essa informação ela vem para o córtex sonestésico. E se ele está com déficit, impossível de saber essa informação. A mesma forma é textura. A textura está envolvida com o tato. Para você identificar uma textura, você precisa tatear essa textura. E se você tem um déficit no tato, que ele está envolvido nessa área sonestésica, você não vai conseguir distinguir. E a estereognosia. O que é a estereognosia? É a capacidade de você identificar objetos com o olho fechado. Por exemplo, eu colocar, mais uma vez o exemplo de uma caneta na minha mão, eu fechar os olhos e saber, isso aqui é uma caneta. Entendeu? E é exatamente quem faz essa identificação também é o córtex sonestésico. Já a área visual, ela tem um número de 17, segundo Brodmann, e ela fica localizada lá no lobo occipital. O que essa área faz? Ela é uma área um pouco mais complicada de se explicar, e eu vou resumir o máximo possível por enquanto, já que a gente está tendo uma introdução ao assunto, mas quando a gente for dar pares cranianos, eu vou poder aprofundar mais sobre lesões dessa área, porque são vários tipos de lesões, e para eu poder explicar a área visual de uma forma mais didática e sendo mais específico, vocês vão precisar de um conhecimento um pouco mais avançado. Então, por enquanto, eu vou fixar só que ela fica no lobo occipital e que estimulações nela elas vão mandar alucinações visuais, círculos brilhantes, só que não são objetos definidos. Por quê? A visão, vocês têm que visualizar como se fosse uma câmera fotográfica. A gente, para poder enxergar, para poder ter uma imagem, a gente precisa basicamente de luz. Os olhos são receptores de luzes que vão mandar informações, no caso elétricas, para esse lobo occipital, que por enquanto ele só vai receber essa informação como alguns círculos brilhantes. Não vão ser objetos definidos, entenderam?
E isso aí vai corresponder à retina e o córtex visual, que são os dois pontos de absorção de luz que a gente vai ter dentro do olho. Mas mais uma vez eu falo, quando a gente for tiver num nível um pouco mais avançado das aulas, eu vou poder explicar isso aqui mais específico e vou poder falar sobre lesões. Por enquanto, se eu for falar de lesões, vai ficar meio inviável o entendimento de quem está acompanhando a aula. Já falando agora aqui sobre a área 4142, que é a área auditiva do cérebro, ela fica localizada no giro temporal transverso anterior. É ali, exatamente próximo ao ouvido, um pouco acima dos ouvidos. Ela vai, mais uma vez, é a mesma lógica do córtex visual, que ele vai receber informações imprecisas. Vão receber tipo zumbidos que não serão interpretados por essa área. Essa área só recebe zumbidos. E aí eu botei aqui também um tópico sobre lesões. Lesões bilaterais, se por um exemplo, tem uma lesão dos dois lados do cérebro, aí sim tu tem uma surdez completa. Se a lesão é unilateral, só um lado do cérebro, tu tem um déficit auditivo pequeno, porque as vias não são cruzadas, as vias auditivas não cruzam. Tipo, cada cóclea é o sensor que tu vai ter dentro do ouvido, ele é representado nos dois hemisférios, tanto direito quanto esquerdo, então é tudo bem individualizado. E eu coloquei também uma curiosidade aqui que é sobre a tonotopia. O que é isso? A cóclea, ela tem a capacidade de detectar alguns sons, beleza? Só que outros sons, eles são detectados por outras áreas do cérebro, por outras áreas da face, como os seios nasais, como o teu próprio esqueleto axial, o teu próprio crânio, ele é feito com que tu consiga ter sensações de som, de projeção de som no teu cérebro. E a cóclea, ela recebe todas essas informações e manda lá para a área 4142 como se fossem zumbidos para ser interpretados. Mas lembrando mais uma vez, as áreas primárias elas não interpretam, elas só recebem informações. Outra área também interessante para estudo é a área olfatória. Ela é uma área que é bem pequenininha, inclusive eu não achei nem imagens para colocar para vocês aí, porque ela é muito pequena. E ela fica situada na parte do úncus, ela fica tipo embaixo do cérebro, é uma área realmente muito pequena. E uma lesão que acontece muito nela é uma epilepsia local, lá no úncus. Aí o que acontece com o paciente? Ele vai ter alucinações olfatórias. Principalmente ele vai começar a sentir cheiros desagradáveis. Que o nome dessa crise é crise uncinada. Aí vocês podem me perguntar, sim, mas a anosmia, calma lá. A anosmia é uma lesão nervosa. Quando a gente for estudar os pares cranianos, eu falo sobre anosmia. Por enquanto, a anosmia não seria uma lesão de área olfatória, seria uma lesão neural, que é uma coisa que a gente vai estudar mais na frente. A próxima área que a gente vai estudar é a área 43, conhecida como área gustativa. Ela fica na porção inferior do giro pós-central e fica perto da ínsula, o lobo da ínsula, aquele lobo pequenininho que fica por baixo do córtex. Então, se a gente fizer umas estimulações elétricas nessa área, ou se tiver alguma crise epiléptica, o paciente vai começar a ter alucinações gustativas, ele vai começar a sentir sabores diferentes, mesmo sem estímulo no órgão que vai ter sensibilidade, que seria a língua. E as lesões nessa área eles vão provocar diminuição na gustação na metade oposta da língua. Por que na metade oposta? Porque esse é um daqueles nervos que vão cruzar. Quando a gente for estudar de encéfalo, mais uma vez a gente vai relembrar e eu vou poder entrar a fundo nisso aí. Mas a área 43 é a área gustativa e ela fica na porção inferior do giro pós-central, bem pertinho da ínsula. E lembrando também, se a gente fizer estimulação elétrica nessa área, o paciente vai ter alucinações gustativas. E a gente vai ter também a área vestibular. Essa área vestibular ela fica lá no lobo parietal, no meio da cabeça. Ela é uma pequena região próxima ao território da área somestésica. Lembra que eu estava falando sobre a área somestésica, a primeira que a gente conversou? Que ela é a parte que corresponde à face. O que é vestibular? Vestibular ela fala sobre equilíbrio. É justamente o equilíbrio da gente no corpo. Pra gente não, por exemplo, se a gente for para frente, a gente não cair. Se a gente for para trás, a gente não cair.
Se é isso tudo, o corpo ele tem essa defesa, ele coleta essas informações sempre para manter a gente em constante equilíbrio e não sair desse equilíbrio. E quem faz isso é justamente essa área vestibular. Lembra que eu falei sobre propriocepção? O que é propriocepção? Vou falar mais uma vez. Propriocepção é a capacidade que a gente tem de saber a localização do nosso corpo e a posição dos nossos músculos, mesmo com os olhos fechados. Por quê? Lembra que eu falei do órgão tendinoso de Golgi e o fuso neuromuscular e a função deles? Se não lembra, volta o vídeo que eu falei lá. Mas eles vão mandar essa informação para a área vestibular, que fica lá na área somestésica do cérebro, para ser interpretado. E para fechar essa sequência de áreas primárias, a gente vai falar de uma área que eu julgo a área principal para o profissional que vai trabalhar com o corpo e com o movimento do corpo. É a área motora primária. Essa área ela vai estar localizada lá no giro pré-central e ela vai ter conexões com o tálamo, que ela vai mandar informações para o cerebelo e ela vai receber também informações do cerebelo. Ela vai ter contato com a área somestésica primária. Ela vai ter contato com a área pré-motora, que é a área que organiza os movimentos. E ela vai ter contato também com a área motora suplementar, que é o que vai finalizar o movimento. Lá é onde vai sair os tratos córtico-espinhal e o córtico-nuclear, que são os dois tratos que vão mandar informações para o nosso corpo e para os músculos dos nossos membros, para poderem se movimentarem. Tudo isso sai da área 4, a área motora primária. A partir de agora, a gente vai começar a conversar sobre as áreas de associação secundárias. O que essas áreas fazem? Lembra que eu falei logo no início que as áreas secundárias, a função dela basicamente é receber informações das áreas primárias e assim começar a interligar com as áreas supramodais, que é onde vão ser interpretadas informações e ter alguma ação de acordo com essa informação. Eu coloquei aí nesse slide algumas áreas que eu considero as mais importantes, que é a área somestésica secundária, que o número dela é a área 5, segundo Brodmann, e ela faz parte também da área 7 de Brodmann. Ela fica logo atrás da área somestésica primária. Então, a parte, lembram lá aquele lobo que ele fica no córtex pós-central, que é a área somestésica primária? Logo depois dela a gente vai ter a área 5, que é a área somestésica secundária, entenderam? E depois a gente vai ter também a área visual secundária, que vai estar nas áreas 18 e 19, lá no lobo occipital, um pouquinho em cima da área primária visual. A gente também vai ter envolvida a área 20, 21 e 37. Essas três ficam no lobo temporal. E a gente vai ter também a área auditiva secundária, que é a área 22. Ela basicamente ela circula a área primária, que é logo ali no lobo temporal. Aprofundando um pouco sobre a área de associação somestésica, ela tem algumas funções, por exemplo, a de identificação de um objeto. Lembram que falei para vocês sobre estereognosia, que é como a gente consegue identificar um objeto com o olho fechado, usando alguns sentidos como o tato, por exemplo? Pronto. Essa é uma função principal da área de associação secundária. O que é que ela vai ter também? Ela vai ser responsável pelas sensações, por exemplo, características sensoriais, como cor, tamanho, textura, forma. Tudo isso você tem que entender que se você não tiver essa área funcionando corretamente, você vai enxergar alguma coisa, mas é a mesma coisa de você nunca ter tido aquela informação. Por exemplo, o ser humano, ele sabe que, sei lá, um feijão, aquilo é de comer. Mas para ele saber que aquele feijão é de comer, alguém precisou mandar essa informação inicial, que ficou salva, e sempre que for solicitada essa informação, vai ser buscada lá nessa área de associação. Entenderam? Se essa área estiver prejudicada, a gente não vai saber nunca. Não vai saber qual a cor, não vai saber qual o tamanho, qual a textura e muito menos a forma. Outro conceito muito interessante a vocês saberem é o de gnosia. O que é gnosia? São processos químicos que dependem da integridade da área de associação secundária. Por quê? Um exemplo muito clássico que eu coloquei aqui
é a agnosia. A agnosia seria o contrário da gnosia. Por exemplo, é a perda de capacidade de reconhecer objetos, apesar das vias sensitivas e das áreas corticais primárias estarem preservadas. Lembra que eu falei que a área primária ela recebe a informação, porém não interpreta? Quem vai interpretar a informação e passar para as áreas supramodais, são essas áreas de associação. Se por um acaso essa área de associação, que é responsável por mandar para as áreas supramodais, tiver com problema, a gente vai ter agnosia, a gente não vai ter a capacidade de reconhecer objetos, apesar das vias sensitivas e das áreas corticais primárias estarem preservadas. Já que a gente conversou um pouco sobre a área de associação sensitiva, chegou a hora de a gente começar a conversar sobre a área de associação motora. Elas são basicamente duas e ela tem uma referência diferente das outras. Ela está totalmente ligada de lado das áreas primárias. Por exemplo, a gente vai ter a área motora e a gente vai ter a área pré-motora do lado. A gente vai ter a área motora e a gente vai ter a área motora suplementar também do lado. Então são essas duas áreas e elas estão totalmente ligadas uma do lado da outra. Uma variação dessas áreas vão ser as apraxias. O que é isso? A gente não vai conseguir realizar os movimentos, entendeu? Dependendo da área que que seja afetada, essa área secundária, a gente vai ter um déficit no movimento ou até uma incapacidade de realizar esse movimento. A partir dos próximos slides eu vou falar de uma por uma dessas duas áreas específicas para vocês fazerem a associação do tipo de lesão que pode ocorrer em qual área e o que vai acontecer. A gente vai começar falando sobre a área motora suplementar. O que ela faz? Ela faz a concepção e o planejamento. Lembrem-se disso, ela vai conceber e planejar quando a sequência é complexa do movimento. Por exemplo, os dedos da gente. Para a gente mover eles, a gente precisa de um planejamento cerebral antes da gente efetivamente mover esses dedos. E ela atua ao mesmo tempo com a área motora primária, para poder esse movimento ser funcional e equilibrado e tudo bonito. Vocês têm que entender que o cérebro ele funciona tudo ao mesmo tempo. Eu estou tentando falar dividido, mas tentem associar que tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo e todas as áreas atuando ao mesmo tempo. Essa área motora suplementar, ela concebe e planeja os movimentos complexos. Entenderam? Sempre fixem com isso. Movimento complexo, planejamento de movimento complexo, área motora suplementar. Planejamento de movimento complexo, área motora suplementar. Já essa área pré-motora, ela tem uma função de programar e determinar as atividades, principalmente as que são guiadas por processos externos. Por exemplo, preciso pegar este copo que está na minha frente. A área pré-motora vai planejar, vai dizer quais músculos e o quanto de distância eu vou precisar atingir para chegar ali, quais músculos vão contrair, quais músculos vão relaxar para eu pegar aquele copo na medida certa e trazer até minha boca. A área pré-motora planeja esse movimento. A área suplementar, ela vai estar regulando os movimentos distais e a área motora, ela vai estar executando o movimento. Então, a área pré-motora planeja o movimento, a área motora suplementar organiza movimentos distais, como por exemplo mexer os dedos, regular a postura do corpo e muitos outros movimentos, e a área motora executa o movimento. Lembrando que essas áreas, principalmente a área pré-motora, ela tem contato direto com o cerebelo. O cerebelo, quando a gente for falar sobre cerebelo mais na frente, vocês vão ver que a função do cerebelo é feedback intrínseco. Já a área pré-motora, ela precisa de um feed forward, que é diferente. Mas é uma coisa para a gente conversar um pouco mais na frente. E para a gente fechar áreas primárias e secundárias, eu preciso falar um pouco sobre os distúrbios que podem acontecer nessas áreas. Lembram que as áreas primárias as que vão receber estímulos diretos vão direto para essa área primária, beleza? Então todo distúrbio vai ser em cima dos estímulos. Por exemplo, a gente vai ter um distúrbio de localização, a gente pode ter um distúrbio de intensidade desse estímulo ou um distúrbio até de qualidade desse estímulo.
Já na área secundária, que é a área de associação, é a parte que vai associar e mandar enviar informações para as áreas, a gente vai ter uns distúrbios um pouco mais específicos. Por exemplo, a agnosia, aquele distúrbio que eu falei para vocês, que independente da parte sensitiva da gente estar ok, a gente não vai conseguir ter a sensação correta. Aí seria uma agnosia, beleza? Já na parte motora, a gente vai ter uma apraxia, que seria a má organização de uma atividade motora. A gente pode ter também alterações emocionais, a gente pode ter alterações de memória, a gente pode ter distúrbios de linguagem. Lembra que eu falei das áreas de associação de linguagem também? Distúrbios de comunicação não verbal e negligência. A gente vai simplesmente tacar o foda-se para qualquer coisa. A gente vai começar a conversar agora sobre as áreas de associação terciárias. Ao meu ver, é a parte que é um pouco mais complexa. Porém, é onde a gente vai fechar toda a história e vai conseguir embasar tudo e ver como é que realmente é o funcionamento da parte do telencéfalo. Segundo Luria, esses espaços eles vão ocupar o topo da hierarquia funcional. O que é que isso significa? Que se a área terciária ela não estiver funcionando perfeitamente, a área secundária e a área primária vai estar praticamente não vai servir de nada, entenderam? Elas são supramodais, então elas não se relacionam diretamente com nenhuma modalidade sensorial. E elas recebem e integram informações já elaboradas por todas as áreas secundárias. Por quê? Lembra que a área primária ela vai receber o estímulo, a área secundária ela vai começar a designar para quais áreas vai ter essa interligação de estímulos, e essa área terciária é onde ela vai elaborar e integrar as informações entre todas as áreas secundárias. E com isso ela vai começar a elaborar estratégias comportamentais. Vamos começar com essa parte do córtex pré-frontal. Para ser mais específico, a gente vai falar da parte não motora do lobo frontal. Ela tem função cognitiva, ela é responsável por comportamentos exclusivamente humanos e ela integra informações internas do corpo, do ambiente, do estado emocional do indivíduo. Tudo isso ela vai estar integrando e ela vai receber fibras de todas as áreas de associação do córtex. Por quê? Porque tudo isso vai se interligar com o sistema límbico. O sistema límbico é o que vai dar a resposta justamente para vários tipos de estímulo de comportamento do ser humano. Então essa área pré-frontal ela vai gerar comportamentos e mediar as ações que a pessoa vai ter. Porque, por exemplo, uma pessoa fez mal a mim, eu poderia muito bem matar essa pessoa, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque o meu sistema límbico controla e não me deixa meter o louco e matar essa pessoa. Consegue entender essa lógica? Então ele vai ter capacidade de seguir sequências ordenadas de pensamento e comportamentos emocionais justamente junto com o sistema límbico, porque tudo está interligado. Então, quando a gente falar sobre esse córtex pré-frontal, você vai ter sempre que lembrar de comportamento do ser humano. Porque ele vai ser responsável pelas etapas de volição, de motivação, de antecipação, de planejar, de monitorar. Ele vai ter também um ajuste adequado de acordo com a resposta que a pessoa vai dando. Quando você vai conversando com outra e trocando diálogo com ela, dependendo do que ela fala para você, o seu sistema límbico vai dando resposta exata, dependendo do quanto ela está íntegro, né? Ele tem que estar íntegro para tudo funcionar bem. Eu dividi nesse slide para vocês aí as subdivisões do córtex pré-frontal. Eu deixei pelo menos 3 maiores, que é a órbito-frontal, a dorsolateral e a medial frontal. A medial frontal vocês não conseguem enxergar nessa imagem porque ela está entre a dorsolateral e a órbito-frontal. Aí ela fica justamente nesse meio. Outra curiosidade boa de saber é que em todos os animais o ser humano é o que tem o córtex pré-frontal mais desenvolvido. Por isso que a gente consegue mediar ações de acordo com o diálogo, diferente de outros animais. A gente vai começar falando só sobre o órbito frontal. Vejam só, o papel dessa região ela não pode ser 100% definida precisamente,
porque o comportamento que depende dessa região, ele não pode ser categorizado facilmente. Ele é um tipo de... são várias sensações complexas. Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder aqui. Todo comportamento que tem relação com o córtex órbito-frontal, mas não se pode categorizar a função em relação ao comportamento. Entendem isso? Ele vai receber informações sensoriais, inclusive viscerais. Então, a parte das vísceras também influenciam no que esse córtex vai fazer. Ele vai receber informação gustativa, olfativa, sensorial e visceral. Tudo isso vai para ele. E ele vai ter conexão recíproca com a amígdala, com o córtex entorrinal, com o hipocampo, com o córtex temporo inferior. Enfim, ele vai ter integração com várias outras áreas. Mas o que é o interessante dessa área? Ele é muito específico na parte da tomada de decisão. Eu, por exemplo, peguei um paciente semestre passado lá na clínica escola, que ele teve o seguinte, ele teve um tumor que afetou esse córtex órbito frontal dele. E quando ele encontrava pessoas na rua, ele chorava, ele se emocionava, ele abraçava. E por quê? Porque está tudo a ver com o que esse córtex regula. Ele regula a tomada de decisão, ele processa, ele avalia, ele filtra informação social, emocional. Tudo isso está nesse córtex órbito frontal. Se eu tiver uma lesão nessa área, eu vou ter na hora um déficit na habilidade de tomar decisão. E também vou precisar de feedback social e emocional sempre. O comportamento desse paciente vai ser totalmente inapropriado e muitas vezes arriscado. Mas só que ele vai ter as habilidades intelectuais dele intacta, porque também não tem nada a ver com esse córtex do órbito frontal, essa parte. Ele vai ser um paciente impulsivo, ele pode ter comportamento violento, ele pode desfazer relacionamentos facilmente e ele pode até ter incapacidade de se manter no emprego, no que ele vai fazer da vida. A próxima parte desse córtex pré-frontal, a gente vai falar da parte dorsolateral dele. Essa parte ela vai ter a integração de informações recebidas do ambiente via regiões sensoriais. Então ela vai ter informações internas vindas do hipotálamo e emocionais vindas lá da região límbica. Ela vai ter conexões recíprocas com a maioria das áreas que recebem informações e projetam isso no corpo estriado, que é lá a parte do núcleo da base, quando a gente for estudar núcleos da base. E influência sobre as áreas motoras. Ela vai ter total influência nas áreas motoras. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, dependendo do meu humor, o meu corpo vai responder de acordo com isso? Pronto, isso está totalmente relacionado a esta parte. Ele vai ter também funções executivas. O que é que isso vai fazer? O que é que ele vai fazer? Essa parte, a parte dorsolateral, é o que vai diferenciar o ser humano do animal. Por quê? Porque é lá que a gente vai ter o processo cognitivo orientado para uma determinada meta. Por exemplo, a minha meta é, sei lá, aprender de 1 a 10. Então, esta parte é que vai me manter naquela meta ali. Então, ele vai processar atividades e me manter com atenção. Ele vai me dar uma memória operacional. Ele vai fazer a memória organizar direitinho como é que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho uma prova daqui a 3 dias. Então, o meu cérebro ele vai organizar. Olha, daqui a 3 dias para eu conseguir passar, eu vou estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui e vai dar certo. Quem organiza isso aí é justamente essa parte. Ela também é responsável pela influência verbal, pela fluência verbal da pessoa. Então, ela vai conseguir falar fluentemente de acordo também com o quanto essa área está de boa, né? Ela vai inibir impulsos e ela também é responsável pelo pensamento abstrato. A gente, tipo, conseguir ter o pensamento abstrato das coisas está totalmente relacionado a essa área. Já o medial frontal é a parte que ela vai estar totalmente ligada à parte da motivação. Isso é bom a gente estudar essa parte por ser uma coisa realmente mais específica. Ele vai receber informações do hipocampo, do núcleo dorsomedial do tálamo, do hipotálamo, da amígdala, do córtex sensorial associativo, do córtex pré-frontal dorsolateral. Vai vir um monte de informações para ele. E várias estruturas desse circuito. Ele vai receber projeção dopaminérgica.
Lembra da dopamina? A dopamina é o hormônio principal que estimula a motivação. E é justamente essa parte a parte medial frontal do córtex pré-frontal que organiza esse tipo de sensação e estimula esse hormônio. E por um acaso, se eu tiver uma disfunção nessa parte, o que é que eu vou ter no paciente? O paciente vai ser um paciente apático. E tão importante quanto as outras é essa parte da temporoparietal. O que é que essa temporoparietal faz? Ela me dá uma percepção espacial. Eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor o que é que essa área resolve quando eu mostrar para vocês uma imagem que vai estar no próximo slide de uma lesão nessa área, porque explicar é um pouco mais complicado. Mas ele realmente a percepção espacial é uma relação entre objetos e o espaço que esse objeto ocupa. A pessoa ela não consegue ter essa ciência exata no cérebro organizado se ela tiver um déficit. Entenderam? Lá nesse lobo parietal inferior, ele vai ficar lá no giro supramarginal, na área 4039, na área angular. Tá aí nessa foto para vocês verem exatamente onde ela fica. Ela vai estar entre as áreas secundárias auditiva e a área visual. E a área somestésica vai estar ali naquele meio entre essas três áreas. E é o centro que vai integrar essas três informações. Então, a junção da área auditiva, visual e somestésica vai se juntar tudo na temporoparietal, que vai me dar essa consciência de percepção espacial de acordo com essas três informações. Então, para eu ter uma percepção de espaço boa, eu vou precisar estar com a minha área auditiva secundária boa, a minha área visual boa e a minha área somestésica boa, porque a informação dessas três vai me fazer não ter esse déficit que eu vou mostrar para vocês agora. Conseguem entender agora? Essa daí é a heminegligência. É a principal disfunção que o paciente pode ter nessa área temporoparietal. Podem ver aí, ó. Se eu peço para ele fazer um desenho igual ao desse relógio, ele só faz metade do desenho. Se eu peço para ele fazer essa casa e o desenho da casa, ele só vai conseguir fazer metade desse desenho. Da mesma forma que eu botei esse outro comparativo aí, que se por um acaso eu peço para ele olhar para as pernas dele, ele só vai enxergar metade, só vai enxergar uma perna e a outra metade do corpo ele não enxerga. O nome disso é heminegligência. Seria uma disfunção justamente no lobo temporoparietal. E para a gente fechar, faltou falar só das áreas límbicas, que é o giro do cíngulo, o giro parahipocampal, o hipocampo, e todas essas áreas aí são relacionadas à memória e ao comportamento emocional.